Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook O Mistério da Consciência, de Antônio Damasio. Introdução, parte 1. Sair à luz. Sempre me fascina o momento exato em que, da plateia, vemos abrir-se a porta que dá para o palco e um artista sai à luz. Ou, de outra perspectiva, o momento em que um artista, que aguarda na penumbra, vê a mesma porta abrir-se, revelando as luzes, o palco e a plateia. Percebi há alguns anos que o poder que esse momento tem de nos emocionar, de qualquer ponto de vista que o examinemos, nasce do fato de ele personificar um instante de nascimento, uma passagem de um limiar que separa um abrigo seguro, mas limitador das possibilidades e dos riscos de um mundo mais amplo à frente. Enquanto me preparo para redigir a introdução deste livro, refletindo sobre o que escrevi, tenho a intuição de que sair à luz é também uma eloquente metáfora para a consciência, para o nascimento da mente conhecedora, para a simples, mas decisiva chegada do sentido do self ao mundo mental. Como saímos à luz da consciência é justamente o tema deste livro. Escrevo sobre o sentido do self e sobre a transição da inocência e da ignorância para o conhecimento e o auto-interesse. Meu objetivo específico é examinar as circunstâncias biológicas que permitem essa transição crítica. Nenhum aspecto da mente humana é fácil de investigar, e para quem deseja compreender os alicerces biológicos da mente, a consciência é unanimamente considerada o problema supremo, ainda que a solução desse problema possa variar notavelmente entre os estudiosos. Se elucidar a mente é a última fronteira das ciências da vida, a consciência muitas vezes se afigura como um mistério final na elucidação da mente. Há quem o considere insolúvel. Entretanto, é difícil conceber um desafio mais sedutor para a reflexão e a investigação. A questão da mente em geral e da consciência em particular permite aos humanos dar vazão ao desejo de compreender e ao apetite por admirar-se com sua própria natureza, que, segundo Aristóteles, é o que distingue os seres humanos. O que poderia ser mais difícil de conhecer do que conhecer o modo como conhecemos? O que poderia ser mais deslumbrante do que perceber que é o fato de termos consciência que torna possíveis e mesmo inevitáveis nossas questões sobre a consciência? Embora eu não vejo a consciência como o ápice da evolução biológica, penso que é um momento decisivo na longa história da vida. Mesmo quando recorremos à simples e clássica definição de consciência encontrada nos dicionários, que a apresenta como a percepção que um organismo tem de si mesmo e do que o cerca, é fácil imaginar como a consciência provavelmente abriu caminho na evolução humana para um novo gênero de criações impossível sem ela: consciência moral, religião, organização social e política, artes, ciências e tecnologia. De um modo ainda mais imperioso, talvez a consciência seja a função biológica crítica que nos permite saber que estamos sentindo tristeza ou alegria, sofrimento ou prazer, vergonha ou orgulho, pesar por um amor que se foi ou por uma vida que se perdeu. O fatus, individualmente vivenciado ou observado, é um subproduto da consciência, tanto quanto o desejo. Jamais teríamos conhecimento de nenhum desses estados pessoais sem a consciência. Não culpe Eva por conhecer, culpe a consciência e agradeça a ela. Escrevo estas palavras no centro comercial de Estocolmo, enquanto observo pela janela um velhinho frágil andando em direção à balsa que está para partir. O tempo urge, mas ele anda devagar. A dor artrítica nos tornozelos faz seus passos vacilantes. Ele tem cabelos brancos e usa um casaco poído.
Chove sem parar. Ele se verga ao vento, como uma árvore solidária em campo aberto. Por fim, ele alcança a balsa. Sobe com dificuldade o degrau alto da plataforma de embarque e começa a caminhar pelo convés. Com receio de desequilibrar-se no declive, move a cabeça de um lado para o outro, rapidamente examinando o local, procurando tranquilizar-se. Seu corpo inteiro parece perguntar: é isso mesmo? Estou no lugar certo? E agora, para onde devo ir? E então, os dois homens no convés ajudam-no a firmar o passo. Com gestos afáveis, mostram-lhe a entrada da cabine. E ele parece estar em segurança onde deveria. Deixo de me preocupar. A balsa parte. Agora um devaneio e uma reflexão. Sem consciência, o velho de modo algum saberia de sua aflição, talvez humilhação. Sem consciência, os dois homens no convés não teriam reagido com empatia. Sem consciência, eu não teria me preocupado e nunca teria pensado que um dia poderia estar na mesma situação que ele, andando com a mesma hesitação dolorosa e sentindo o mesmo desconforto. A consciência amplifica o impacto desses sentimentos na mente dos personagens desta cena. A consciência, de fato, é a chave para que se coloque sob escrutínio uma vida, seja isso bom ou mal. É o bilhete de ingresso, nossa iniciação em saber tudo sobre fome, sede, sexo, lágrimas, riso, prazer e intuição. O fluxo de imagens que denominamos pensamento, os sentimentos, as palavras, as histórias, as crenças, a música e a poesia, a felicidade e o êxtase. Em seu nível mais simples e mais elementar, a consciência permite-nos reconhecer um impulso irresistível para permanecer vivos e cultivar o interesse pelo self. Em seu nível mais complexo e elaborado, a consciência ajuda-nos a cultivar o interesse por outras pessoas e a aperfeiçoar a arte de viver. Ausente sem ter partido. Há 32 anos, um homem estava sentado diante de mim em uma sala estranha, totalmente circular, pintada de cinza. O sol da tarde entrava pela claraboia e nos iluminava enquanto conversávamos. De repente, o homem parou no meio de uma sentença e seu rosto empalideceu. A boca paralisou-se, ainda aberta. Os olhos fixaram-se no vazio, em algum ponto da parede atrás de mim. Por alguns segundos, ele permaneceu imóvel. Chamei-o pelo nome, mas ele não respondeu. Depois, começou a fazer alguns movimentos breves. Estalou os lábios. O olhar dirigiu-se para a mesa que havia entre nós. Ele pareceu enxergar uma xícara de café e um vasinho de metal com flores. De certo, enxergou, pois pegou a xícara e bebeu. Falei novamente com ele, e mais uma vez não houve resposta. Ele tocou no vaso. Perguntei-lhe o que estava acontecendo. Ele não respondeu. Seu rosto era inexpressivo. Não olhava para mim. Então ele se levantou. Fiquei apreensivo. Não sabia o que poderia acontecer. Chamei-o pelo nome. Ele não respondeu. Quando aquilo acabaria? Ele se virou e andou devagar em direção à porta. Levantei-me e tornei a chamá-lo. Ele parou, olhou para mim. Seu rosto readquiriu certa expressividade. Parecia perplexo. Chamei-o novamente e ele disse: sim. Por um breve período, que me pareceu uma eternidade, aquele homem sofreu um comprometimento da consciência. Neurologicamente falando, ele teve uma crise de ausência seguida por automatismos associados à crise de ausência. Duas dentre as diversas manifestações da epilepsia, uma doença causada por disfunção cerebral. Aquela não foi a primeira vez que presenciei um caso de comprometimento da consciência, mas foi a mais intrigante até então. Eu sabia por experiência própria como era dissolver-se numa inconsciência involuntária e recobrar a consciência. Quando criança, depois de um acidente, fiquei inconsciente uma vez
e na adolescência fui submetido a uma anestesia geral. Também vira pacientes em coma e observara, da perspectiva de terceira pessoa, como o estado de inconsciência se manifestava. Em todos esses casos, porém, como ocorre quando adormecemos ou acordamos, a perda de consciência é radical, lembrando uma interrupção total da energia elétrica. Mas o que eu acabara de ver aquela tarde, na sala cinzenta e circular, era muito mais espantoso. O homem não desabara no chão em estado de coma, nem adormecera. Ele, ao mesmo tempo, estava ali e não estava, sem dúvida, desperto, parcialmente atento, agindo fisicamente, presente, mas pessoalmente desaparecido, ausente, sem ter partido. O episódio ficou em minha mente, e lembro-me do dia em que fui capaz de interpretar seu significado. Na época não pensei, mas penso agora ter presenciado uma transição muito abrupta entre uma mente plenamente consciente e uma mente privada do sentido do self. Durante o período de comprometimento da consciência desse homem, seu estado de vigília, sua capacidade básica de atentar para os objetos e de orientar-se no espaço esteve preservada. Provavelmente, a essência de seu processo mental foi mantida, no que diz respeito aos objetivos que o cercaram, mas seu sentido do self e do conhecimento foi suspenso. É possível que minha noção da consciência tenha começado a tomar forma nesse dia, sem que me desse conta disso, e a ideia de que um sentido do self era uma parte indispensável da mente consciente só se firmou à medida que fui encontrando casos comparáveis. O tema da consciência continuou a interessar-me no decorrer dos anos. Sentia-me, ao mesmo tempo, atraído pelo desafio científico apresentado pela consciência e repelido pelas consciências humanas de seu comprometimento nas doenças neurológicas. No entanto, mantive certa distância. O drama das situações em que o dano cerebral causa o estado de coma ou um estado vegetativo persistente, condições em que a consciência é comprometida, mas radicalmente, era algo que eu, podendo escolher, preferiria não observar. Poucas coisas são tão tristes quanto ver o súbito e forçado desaparecimento da mente consciente em alguém que ainda vive. E poucas coisas são tão dolorosas de explicar a uma família. Como é que se olha alguém dentro dos olhos e se diz que o estado imóvel do companheiro de toda uma vida pode parecer sono, mas não é, que não há nada de benéfico ou restaurador naquela inatividade, que o ser, antes capaz de sentir, pode nunca mais recuperar essa capacidade? Porém, mesmo se minha experiência como neurologista não me levasse a querer manter-me distante da consciência, como neurocientista, eu poderia não me dedicar ao problema. Estudar a consciência não era absolutamente uma coisa aconselhável antes de conseguir a efetivação na universidade, e mesmo depois de consegui-la, dedicar-se a essa área era visto com desconfiança. Apenas em anos recentes, a consciência tornou-se um tema de investigação científica um pouco mais seguro. Mesmo assim, a razão pela qual, afinal, resolvi ocupar-me desse tema nada tem a ver com a sociologia dos estudos da consciência. Eu certamente não havia planejado estudar a consciência antes que o impasse me forçasse a fazê-lo. Esse impasse resultava do meu trabalho sobre as emoções, e isso quer dizer que posso culpar as paixões da alma pelas consequências. Portanto, este é o quadro. Eu compreendia razoavelmente bem como diferentes emoções eram induzidas no cérebro e representadas no teatro do corpo. Também podia imaginar como a indução de emoções e as consequentes alterações físicas, que em grande medida constituem um estado emocional, eram sinalizadas em várias estruturas cerebrais apropriadas para mapear essas alterações, constituindo assim o substrato para o sentimento de uma emoção. Mas não conseguia entender
como o organismo, portador da emoção, podia tornar-se ciente daquele substrato cerebral do sentimento. Não conseguia conceber uma explicação satisfatória para como isso que nós, criaturas conscientes, denominamos sentimentos, torna-se conhecido pelo organismo que sente. Por meio de que mecanismo adicional tomamos conhecimento de que um sentimento está ocorrendo dentro dos limites de nosso organismo? O que mais acontece no organismo e, especialmente, o que mais acontece no cérebro quando tomamos conhecimento de que estamos sentindo uma emoção, uma dor, ou, na verdade, quando tomamos conhecimento de qualquer coisa? Defrontara-me com o obstáculo da consciência, especificamente com o obstáculo do self, pois algo como um sentido do self era necessário para produzir os sinais que levam um organismo a ter o conhecimento de que está sentindo uma emoção. Eu percebia que superar o obstáculo do self, o que do meu ponto de vista significava compreender suas bases neurais, poderia nos ajudar a entender o impacto biológico muito diferente de três fenômenos distintos, mas estreitamente relacionados: ter uma emoção, sentir essa emoção e tomar conhecimento de que estamos sentindo essa emoção. Não menos importante, superar o obstáculo do self também poderia contribuir para elucidar as bases neurais da consciência em geral. O problema da consciência. Qual é, então, o problema da consciência da perspectiva da neurobiologia? Por mais que se veja a questão do self como crucial para a elucidação da consciência, é importante deixar claro que o problema da consciência não se limita à questão do self. Resumindo da maneira mais simples possível, considero o problema da consciência uma combinação de dois problemas intimamente relacionados. O primeiro é entender como o cérebro no organismo humano engendra os padrões mentais que denominamos, por falta de um termo melhor, as imagens de um objeto. Objeto designa aqui entidades tão diversas quanto uma pessoa, um lugar, uma melodia, uma dor de dente, um estado de êxtase. Imagem designa um padrão mental em qualquer modalidade sensorial, como, por exemplo, uma imagem sonora, uma imagem tátil, a imagem de um estado de bem-estar. Essas imagens comunicam aspectos das características físicas do objeto e podem comunicar também a reação de gostar ou não gostar que podemos ter em relação a um objeto, os planos referentes a ele que podemos ter ou a rede de relações desse objeto em meio a outros objetos. Falando de um modo mais direto, esse primeiro problema da consciência é o problema de como obtemos um filme no cérebro. Devendo-se entender, nessa metáfora tosca, que o filme tem tantas trilhas sensoriais quanto são os portais sensoriais de nosso sistema nervoso: visão, audição, paladar, olfato, tato, sensações viscerais, etc. Da perspectiva da neurobiologia, resolver esse primeiro problema é descobrir como o cérebro produz padrões neurais em seus circuitos de células nervosas e como ele consegue converter esses padrões neurais nos padrões mentais explícitos que constituem o nível mais elevado de fenômeno biológico, o qual designo por imagens. A resolução desse problema requer necessariamente que se aborde a questão filosófica dos qualia. Definimos como qualia as qualidades sensoriais simples encontradas no azul do céu ou no tom do som produzido por um violoncelo, e os componentes fundamentais das imagens na metáfora do filme são, portanto, feitos de qualia. Acredito que essas qualidades serão um dia explicadas pela neurobiologia, embora, neste momento, a explicação neurobiológica seja incompleta e lacunar. Vejamos agora o segundo problema da consciência: como, paralelamente ao engendramento de padrões mentais para um objeto, o cérebro também engendra um sentido do self no ato de conhecer.
Para ajudar-me a esclarecer o que quero dizer com self e conhecer, peço que cada um verifique a presença, neste exato momento, desses elementos em sua própria mente. Você está olhando para esta página, lendo o texto e construindo o significado de minhas palavras, à medida que lê. Mas a atenção dada ao texto e ao significado não descreve tudo o que se passa em sua mente. Enquanto representa as palavras impressas e exibe o conhecimento conceitual necessário para entender o que escrevi, sua mente também exibe, ao mesmo tempo, mais alguma coisa, algo suficiente para indicar a cada momento que é você, e não outra pessoa que está lendo e entendendo o texto. As imagens sensoriais do que você percebe externamente e as imagens relacionadas que você evoca ocupam a maior parte do campo de ação de sua mente, mas não totalmente. Além dessas imagens, existe também essa outra presença, que significa você, como observador das coisas imagéticas, como agente potencial sobre as coisas imagéticas. Existe a presença de você em uma relação específica com algum objeto. Se não houvesse essa presença, como os seus pensamentos lhe pertenceriam? Quem poderia dizer que eles lhe pertencem? A presença é quieta e sutil, e às vezes é pouco mais do que um sinal vagamente pressentido, uma dádiva vagamente entendida, usando aqui as palavras de T.S. Eliot. Mais adiante, procurarei mostrar que a forma mais simples dessa presença também é uma imagem, de fato, o tipo de imagem que constitui um sentimento. Dessa perspectiva, a presença de você é o sentimento do que acontece quando o seu ser é modificado pelas ações de aprender alguma coisa. Essa presença nunca se afasta, do momento em que você desperta até o momento em que seu sono começa. Ela tem de estar presente. Caso contrário, você não existe. A solução desse segundo problema requer que se entenda como, enquanto escrevo, tenho um senso de mim, e como, enquanto lê, você tem um senso de si. Como nos damos conta de que o conhecimento particular que você e eu contemplamos em nossa mente, neste exato momento, é moldado de uma perspectiva específica, a do indivíduo dentro do qual esse conhecimento se forma, e não de uma perspectiva canônica de tipo único para todos. A solução também requer que se compreenda como as imagens de um objeto e da complexa matriz de relações, reações e planos ligados a ele são percebidas como a inconfundível propriedade mental de um proprietário que, para todos os efeitos, é quem automaticamente observa, percebe, toma conhecimento, pensa e potencialmente age. Esse segundo problema é ainda mais intrigante pelo fato de podermos com certeza dizer que a solução tradicionalmente proposta para ele, um homúnculo incumbido de conhecer, é patentemente incorreta. Não existe um homúnculo metafísico ou no cérebro, sentado no teatro cartesiano, como um espectador único, esperando que os objetos saiam à luz. Em outras palavras, resolver o segundo problema da consciência consiste em descobrir os alicerces biológicos da curiosa capacidade que nós humanos possuímos de construir não só os padrões mentais de um objeto, as imagens de pessoas, lugares, melodias e de suas relações, em suma, as imagens mentais integradas no tempo e no espaço, de algo a ser conhecido, mas também os padrões mentais que transmitem, de maneira automática e natural, o sentido de um self no ato de conhecer. A consciência, como usualmente a concebemos, de seus níveis elementares aos mais complexos, é o padrão mental unificado que reúne o objeto e o self. No mínimo, portanto, a neurobiologia da consciência defronta-se com dois problemas: como o filme no cérebro é gerado e como o cérebro também gera o senso de que existe alguém que é proprietário e observador desse filme. Esses dois problemas são tão intimamente relacionados que o segundo se aninha dentro do primeiro. Com efeito, o segundo problema
é o de gerar o aparecimento de um proprietário e observador para o filme dentro do filme, e os mecanismos fisiológicos por trás do segundo problema influenciam os mecanismos por trás do primeiro. Contudo, apesar da estreita relação entre os dois problemas, separá-los é um modo de dividir em partes o problema da consciência e, ao fazê-lo, tornar execuível a investigação global da consciência. Este livro representa uma tentativa de lidar com o obstáculo da consciência, enfocando diretamente o problema do self, porém, sem negligenciar nem minimizar o outro problema da consciência. Essa tentativa foi motivada pelo já mencionado impasse sobre as emoções, mas não se limitou a abordar essa questão específica. Este livro expõe minha ideia de que é a consciência em termos mentais e de como a consciência pode ser construída no cérebro humano. Não tenho a pretensão de ter solucionado o problema da consciência e, no estágio atual da história da ciência cognitiva e da neurociência, apesar de as contribuições recentes serem numerosas e substanciais, vejo com certo ceticismo a ideia de resolver o problema da consciência. Espero simplesmente que as ideias aqui apresentadas contribuam para que, por fim, se elucide o problema do self de uma perspectiva biológica. O texto baseia-se em um programa de pesquisa em andamento que segue diversas linhas de investigação. Reflexão sobre fatos coligidos ao longo de muitos anos de observação de pacientes com distúrbios da mente e do comportamento e sobre descobertas provenientes de estudos neuropsicológicos experimentais, teorização sobre os processos da consciência, como eles ocorrem na condição humana normal, usando dados da biologia geral, da neuroanatomia e da neurofisiologia, com base em reflexões e em teorias de hipóteses sobre os fundamentos neuroanatômicos da consciência que possam ser testadas. Abordagem da consciência. Antes de avançar, preciso discorrer brevemente sobre o modo de abordar o problema acima definido. Seria com certeza maravilhoso se os conteúdos de nossa mente fossem ainda mais ricamente sobrepostos do que já são, de modo que eu pudesse escrever este livro seguindo caminhos paralelos e você lesse simultaneamente a respeito de suposições teóricas, métodos científicos e fatos fundamentais. Mas atuamos no mundo da física clássica e sou obrigado a recorrer a expedientes da era elisabetana, excursos e digressões. Prometo ser breve e ater-me ao essencial. Mente, comportamento e cérebro. A consciência é um fenômeno inteiramente privado, de primeira pessoa, que ocorre como parte do processo privado, de primeira pessoa, que denominamos mente. A consciência e a mente, porém, vinculam-se estreitamente a comportamentos externos que podem ser observados por terceiras pessoas. Em todos nós ocorrem estes fenômenos: mente, consciência na mente e comportamentos, e sabemos muito bem como eles se correlacionam entre si. Primeiro, graças à autoanálise. Segundo, em razão de nossa propensão natural a analisar os outros. Tanto a sabedoria como a ciência da mente e do comportamento humano baseiam-se nessa incontestável correlação entre o privado e o público. Mente da primeira pessoa de um lado e comportamento de terceira pessoa de outro. Felizmente, para aqueles dentre nós que também almejam compreender os mecanismos por trás da mente e do comportamento, mente e comportamento também se correlacionam estreitamente com as funções dos organismos vivos, especificamente com as funções do cérebro no interior desses organismos. O poder dessa triangulação de mente, comportamento e cérebro é evidente há mais de um século e meio, desde que os neurologistas Paul Broca e Carl Wernicke descobriram uma conexão entre a linguagem e certas regiões do hemisfério cerebral esquerdo. A triangulação permitiu um avanço muito oportuno.
Os universos tradicionais da filosofia e da psicologia gradualmente aliaram suas forças ao universo da biologia e criaram uma aliança singular, mas produtiva. Por exemplo, por intermédio da Federação Não Muito Coesa de Abordagens Científicas, atualmente conhecida como neurociência cognitiva, a aliança permitiu novos avanços na compreensão da visão, da memória e da linguagem. Há boas razões para esperar que essa aliança venha a contribuir também para a compreensão da consciência. No decorrer das 2 últimas décadas, o trabalho em neurociência cognitiva tornou-se especialmente frutífero, pois o desenvolvimento de novas técnicas para observar o cérebro, visando conhecer sua estrutura e função, permite-nos agora associar determinado comportamento que observamos clinicamente ou em um experimento, não só a um correlato mental presumido desse comportamento, mas também a marcadores específicos de estrutura ou atividade cerebral. Vejamos alguns exemplos. As áreas de dano cerebral, circunscrito causado por doenças neurológicas, conhecidas como lesões, tem sido há muito um esteio dos estudos da base neural da mente. Essas lesões antes se revelavam apenas no momento da autópsia, frequentemente muitos anos depois de o estudo do paciente ter sido concluído. Essa defasagem de tempo retardava o processo de análise e gerava incerteza na correlação entre anatomia e comportamento. Mas avanços técnicos recentes permitem que analisemos as lesões em uma reconstrução tridimensional do cérebro do paciente vivo, ao mesmo tempo que são feitas observações comportamentais ou cognitivas. A reconstrução é exibida na tela do computador, baseando-se em uma complexa manipulação de dados brutos obtidos por ressonância magnética. Ela representa estruturas neurais com grande fidelidade e permite uma cuidadosa dissecação no espaço virtual, em vez de numa mesa de laboratório. A importância desse avanço está em que uma lesão analisada com tais detalhes e no tempo oportuno serve como uma sonda, permitindo que se testem hipóteses sobre como um sistema cerebral desempenha determinada função mental ou determinado comportamento. Por exemplo, podemos postular que um sistema composto de 4 regiões cerebrais interrelacionados, A, B, C e D, opera de determinada maneira. Podemos, então, predizer os tipos de mudança que devem ocorrer quando, digamos, a região C é destruída. Para testar a validade da predição, estudamos como pacientes portadores de lesão na área C comportam-se ao desempenhar determinada tarefa. A propósito, essa mesma abordagem é usada em outra área da neurociência de desenvolvimento recente, a neurobiologia molecular. Um gene específico é desativado experimentalmente em um rato, por exemplo, causando assim uma lesão. No jargão científico, isso é chamado knaught. Os pesquisadores podem, então, denominar se as consequências do knaught conformam-se ao que foi predito. O outro exemplo de um novo tipo de marcador cerebral é o aumento ou a diminuição da atividade de uma determinada região cerebral, visualizada por intermédio da tomografia por emissão de pósitrons ou da ressonância magnética funcional. Esses exames podem ser feitos não só em pacientes neurológicos, mas também em pessoas que não apresentam doença cerebral. Novamente, para apreciar a validade da hipótese, usa-se uma predição específica sobre a atividade de determinada região durante o desempenho de uma tarefa mental específica. Outros marcadores são as mudanças na resposta de condutância elétrica medida na pele, ou alterações em potenciais elétricos e campos magnéticos relacionados, medidas no couro cabeludo, ou ainda alterações em potenciais elétricos medidas diretamente na superfície cerebral durante uma cirurgia para epilepsia. Notavelmente, a possibilidade de estabelecer encadeamentos complexos
entre mente privada, comportamento público e função cerebral não se encerra na aplicação dessas novas técnicas. Os encadeamentos cruzados podem ser ampliados por sua conexão com novas áreas de conhecimento sobre a anatomia e a função do sistema nervoso, reunidas por neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurobiólogos experimentais, que estudam eventos moleculares no interior de células nervosas individuais e podem, por sua vez, relacionar esses eventos à composição e à ação de genes específicos. Os fatos reunidos recentemente, com base em todos esses avanços, permitem estabelecer progressivamente mais teorias detalhadas sobre a relação entre certos aspectos da mente e do comportamento e o cérebro. A mente privada do organismo, o comportamento público do organismo e seu cérebro oculto podem, assim, ser reunidos na aventura da teoria, e dessa aventura emergem hipóteses que podem ser testadas experimentalmente, depois julgadas por seus méritos e em seguida aceitas, rejeitadas ou modificadas. Reflexão sobre dados neurológicos e neuropsicológicos. Observações neurológicas e experimentos neuropsicológicos revelam muitos fatos que foram ponto de partida para as ideias aqui apresentadas. O primeiro fato é que alguns aspectos dos processos da consciência podem ser relacionados à operação de regiões e sistemas cerebrais específicos, abrindo caminho para a descoberta da arquitetura neural que sustenta a consciência. As regiões e os sistemas em questão agrupam-se em um conjunto limitado de territórios cerebrais, e no mesmo grau em que ocorre com funções como a memória ou a linguagem, haverá também uma anatomia da consciência. Um dos objetivos deste texto é apresentar hipóteses anatômicas possíveis de ser testadas para alguns aspectos do processo da consciência. O segundo fato é que a consciência e o estado de vigília, assim como a consciência e a atenção básica, podem ser distinguidos. Esse fato baseia-se em provas de que os pacientes podem estar despertos e atentos sem ter consciência normal, como exemplificado pelo caso do homem na sala de exames circular. No capítulo 4, discorrerei sobre esses pacientes e examinarei a importância teórica de suas condições. O terceiro fato, talvez o mais revelador, é que consciência e emoção não são separáveis, como discutido nos capítulos 2, 3 e 4. O que, em geral, ocorre é que quando a consciência está comprometida, o mesmo se dá com a emoção. Com efeito, a conexão entre emoção e consciência, de um lado, e entre ambas e o corpo de outro, é um tema importante deste livro. O quarto fato é que a consciência não é um monólito, pelo menos não nos seres humanos. Ela pode ser separada em tipos complexos e simples, e os dados neurológicos deixam claro essa separação. O tipo mais simples, que denomino consciência central, fornece ao organismo um sentido do self concernente a um momento, agora, e a um lugar aqui. O campo de ação da consciência central é o aqui e agora. A consciência central não ilumina o futuro, e o único passado que ela vagamente nos permite vislumbrar é aquele ocorrido no instante imediatamente anterior. Não há outro lugar, não há antes, não há depois. Por outro lado, o tipo de consciência complexo, que denomino consciência ampliada e que possui muitos níveis e graus, fornece ao organismo um complexo sentido do self, uma identidade e uma pessoa, você ou eu, e situa essa pessoa em um ponto do tempo histórico individual, ricamente ciente do passado vivido e do futuro antevisto, e profundamente conhecedora do mundo além desse ponto. Em suma, a consciência central é um fenômeno biológico simples, possui apenas um nível de organização, é estável no decorrer da vida do organismo, não é exclusivamente humana e não depende da memória convencional, da memória operacional, do raciocínio
ou da linguagem. Por outro lado, a consciência ampliada é um fenômeno biológico complexo. Conta com vários níveis de organização e evolui no decorrer da vida do organismo, embora eu acredite que, em níveis simples, ela também está presente em alguns não humanos. A consciência ampliada só atinge um nível mais elevado nos seres humanos. Ela depende da memória convencional e da memória operacional. Quando atinge seu ápice humano, também é intensificada pela linguagem. O sentido superposto à consciência central é apenas o primeiro passo para sair à luz do conhecimento. Ele não ilumina todo um ser. Por sua vez, o sentido superposto à consciência ampliada finalmente traz à luz a construção integral do ser. Na consciência ampliada, o passado e o futuro antevisto são sentidos juntamente com o aqui e agora, em um vastíssimo panorama, tão abrangente quanto o de um romance épico. Se é verdade que a consciência central é o rito de passagem para o conhecimento, igualmente é verdade que os níveis de conhecimento que permitem a criatividade humana são aqueles que apenas a consciência ampliada faculta. Quando pensamos na glória, que é a consciência, e a consideramos distintamente humana, estamos pensando na consciência ampliada em seu ápice. Contudo, como veremos, a consciência ampliada não é uma variedade independente de consciência. Pelo contrário, ela se constrói sobre o alicerce da consciência central. Uma análise cuidadosa de doenças neurológicas revela que a consciência central pode permanecer ilesa, mesmo havendo comprometimento da consciência ampliada. Ao contrário, o comprometimento da consciência central destrói todo o edifício da consciência. A consciência requer a ativação ordenada de ambos os tipos de consciência. Mas, se pretendemos elucidar tal combinação gloriosa, é aconselhável começar pela compreensão do tipo mais simples, fundamental, a consciência central. A propósito, os dois tipos de consciência correspondem a dois tipos de self. O sentido do self que emerge na consciência central é o self central, uma entidade transitória, incessantemente recriada para cada objeto com o qual o cérebro interage. Nossa noção tradicional de self, porém, está ligada à ideia de identidade e corresponde a um conjunto não transitório de fatos e modo de ser únicos que caracterizam uma pessoa. A expressão que emprego para designar essa entidade é self autobiográfico. O self autobiográfico depende de lembranças sistematizadas de situações em que a consciência central participou do processo de conhecer as características mais invariáveis da vida de um organismo, quem o gerou, onde, quando, seus gostos e aversões, o modo como habitualmente se reage a um problema ou conflito, seu nome, etc. Uso a expressão memória autobiográfica para denotar o registro organizado dos principais aspectos da biografia de um organismo. Os dois tipos de self são interrelacionados. No capítulo 6, explicarei como o self autobiográfico emerge do self central. Um quinto fato: a consciência é muitas vezes explicada simplesmente em termos de outras funções cognitivas, como linguagem, memória, razão, atenção e memória operacional. Embora essas funções realmente sejam necessárias para que os níveis superiores da consciência ampliada operem normalmente, o estudo de pacientes neurológicos indica que elas não são necessárias para a consciência central. Assim, uma teoria da consciência não deve ser apenas uma teoria de como a memória, o raciocínio e a linguagem ajudam a construir, de cima para baixo, uma interpretação do que se passa no cérebro e na mente. Evidentemente, a memória, as inferências inteligentes e a linguagem são cruciais para gerar o que denomino self autobiográfico e o processo da consciência ampliada. De certo, uma interpretação parcial dos eventos ocorridos em um organismo pode surgir depois de o processo do self autobiográfico e da consciência ampliada ter se instalado.
Mas não creio que a consciência comece dessa maneira, em nível tão elevado na hierarquia de processos cognitivos e tão tardiamente na história da vida e na história de cada um de nós. O que proponho é que os aspectos mais iniciais da consciência precedem as interferências e interpretações. Eles são parte da transição biológica que, em última instância, possibilita a interferências e a interpretações. Assim, uma teoria da consciência deve explicar um tipo de fenômeno mais simples e fundamental, próximo à representação inconsciente do organismo, para o qual todo o espetáculo é montado e que pode sustentar os desenvolvimentos posteriores da identidade e da pessoa. Ademais, uma teoria da consciência não deve ser apenas uma teoria sobre como o cérebro dirige a atenção para a imagem de um objeto. Ao meu ver, a atenção básica precede a consciência, ao passo que a atenção focalizada acompanha o desenvolvimento da consciência. A atenção é tão necessária para a consciência quanto o fato de ter imagens. Mas a atenção não é suficiente para a consciência, e não se identifica à consciência. Finalmente, não deve ser apenas uma teoria sobre como o cérebro cria cenas mentais integradas e unificadas. Ainda que a produção de cenas mentais integradas e unificadas seja um aspecto importante da consciência, especialmente em seus níveis superiores. Essas cenas não existem no vácuo. Acredito que são integradas e unificadas em função da singularidade do organismo e para o benefício desse organismo único. Os mecanismos que levam à integração e à unificação da cena requerem explicação. Dirigindo meus esforços à explicação de como, no ato de conhecer um objeto, surge na mente o sentido do self, sujeito-me à crítica de que estou abordando apenas o problema da chamada autoconsciência e negligenciando o restante do problema, ou seja, o problema dos qualia. Minha resposta a essa crítica: se a autoconsciência for considerada consciência com um sentido do self, então toda a consciência humana é necessariamente abrangida por esse termo. Não existe nenhum outro tipo de consciência, até onde sei. Eu acrescentaria que o estado biológico que descrevemos como sentido do self e a maquinaria biológica responsável por engendrá-lo podem muito bem contribuir para a otimização do processamento dos objetos a serem conhecidos. Possuir um sentido do self não só é necessário para conhecer no sentido próprio, mas pode influenciar o processamento de tudo o que vem a ser conhecido. Em outras palavras, os processos biológicos que originam o segundo problema da consciência provavelmente têm um papel nos processos biológicos que originam o primeiro. Quando abordo o problema do self, abordo a questão dos qualia, no que concerne à representação do organismo consciente. A busca do self. Como tomamos conhecimento de que estamos vendo determinado objeto? Como nos tornamos conscientes, no sentido pleno da palavra? Como o sentido do self é implantado na mente no ato de conhecer? Só visualizei o caminho para uma possível resposta às questões sobre o self depois que comecei a ver o problema da consciência em função de dois atores principais, o organismo e o objeto, e em função das relações que esses atores mantêm durante suas interações naturais. O organismo em questão é aquele dentro do qual a consciência ocorre. O objeto em questão é qualquer objeto que venha a ser conhecido no processo da consciência. E as relações entre o organismo e objeto são os conteúdos do conhecimento que denominamos consciência. Vista dessa perspectiva, a consciência consiste em construir um conhecimento sobre dois fatos. Um organismo está empenhado em relacionar-se com algum objeto, e o objeto nessa relação causa uma mudança no organismo. A nova perspectiva também torna a realização biológica da consciência um problema passível de abordagem. O processo de construção do conhecimento requer um cérebro, assim como requer as propriedades sinalizadoras com as quais os cérebros conseguem montar padrões neurais e formar imagens.
Os padrões neurais e as imagens necessários para que ocorra a consciência são aqueles que constituem representantes para o organismo, para o objeto e para a relação entre os dois. Nessa estrutura, entender a biologia da consciência torna necessário descobrir como o cérebro é capaz de mapear tanto os dois atores como as relações que eles mantêm entre si. O problema geral de representação do objeto não é especialmente enigmático. Estudos abrangentes sobre percepção, aprendizado, memória e linguagem forneceram uma ideia operacional de como o cérebro processa um objeto, em termos sensoriais e motores, e uma ideia de como o conhecimento sobre um objeto pode ser armazenado na memória, categorizado em termos conceituais ou linguísticos e recuperado na forma de evocação ou reconhecimento. Os detalhes neurofisiológicos desses processos ainda não foram elucidados, mas as linhas gerais desses problemas são compreensíveis. Meu ponto de vista é que a neurociência tem dedicado o grosso de seus esforços à compreensão das bases neurais daquilo que vejo como a representação do objeto. Na atividade de relacionar executada pela consciência, o objeto é exibido na forma de padrões neurais nos córtices sensoriais, apropriados para mapear suas características. Por exemplo, no caso dos aspectos visuais de um objeto, os padrões neurais são construídos em diversas regiões dos córtices visuais, não apenas em uma ou duas, mas em muitas, que trabalham conjuntamente para mapear os vários aspectos do objeto em termos visuais. Do lado do organismo, porém, a situação é bem diferente. Para indicar como as situações diferem, proponho um exercício. Tire os olhos da página e observe o que se encontra diretamente à sua frente. Fite atentamente e então volte a olhar para o livro. Quando você fez isso, as numerosas estações de seu sistema visual, das retinas a diversas regiões do córtex cerebral, rapidamente deixaram de mapear a página do livro e passaram a mapear a sala à sua frente. E em seguida, voltaram a mapear a página. Agora faça um giro de 180 graus e olhe o que está atrás de você. Mais uma vez, o mapeamento da página velozmente deu lugar para que o sistema visual pudesse mapear a nova cena que estava sendo contemplada. Moral da história: em uma rápida sucessão, exatamente as mesmas regiões do cérebro construíram vários mapas totalmente diferentes, em virtude das diferentes disposições motoras assumidas pelo organismo e das diferentes entradas sensoriais que o organismo coligiu. A imagem construída nas telas multiplex do cérebro sofreu mudanças notáveis. Agora, considere o seguinte: enquanto o seu sistema visual se adaptou obedientemente aos objetos que mapeou, várias regiões de seu cérebro, cuja tarefa é regular o processo da vida e que contém mapas pré-estabelecidos que representam aspectos diversos de seu corpo, não mudaram nada em relação ao tipo de objeto que elas representam. O corpo continuou sendo objeto todo o tempo e assim permanecerá até a morte. Porém, não só o tipo de objeto se manteve exatamente o mesmo, mas também o grau de mudança ocorrida no objeto. O corpo foi ínfimo. Por quê? Porque apenas um reduzido conjunto de estados do corpo é compatível com a vida, e o organismo é geneticamente projetado para manter esse conjunto reduzido e equipado para procurar obtê-lo em todos os momentos. Assim, o que temos nessa situação é uma curiosa assimetria que pode ser expressa desta maneira: algumas partes do cérebro são livres para perambular pelo mundo e, ao fazê-lo, mapear qualquer objeto que a estrutura do organismo lhes permita mapear. Em contrapartida, outras partes do cérebro, as que representam o próprio estado do organismo, não são livres para perambular. Elas estão presas, não podem mapear nada além do corpo e fazem isso com mapas em grande medida pré-estabelecidos. São a audiência cativa do corpo e estão à mercê da mesmice dinâmica deste. Há várias razões por trás dessa assimetria,
Primeiro, a composição e as funções gerais do corpo vivo permanecem as mesmas, qualitativamente durante toda a vida. Segundo, as mudanças físicas que ocorrem continuamente são reduzidas quantitativamente falando. Tem um alcance dinâmico restrito, porque o corpo precisa operar com uma gama limitada de parâmetros para sobreviver. O estado interno do corpo tende a ser relativamente estável em comparação com o ambiente que o cerca. Terceiro, esse estado de equilíbrio é governado a partir do cérebro por meio de um mecanismo neural complexo, projetado para detectar variações mínimas nos parâmetros da composição química do meio interno do corpo e para comandar ações destinadas a corrigir as variações detectadas, direta ou indiretamente. Tratarei da neuroanatomia desse sistema no capítulo 5. O sistema compõe-se não de uma, mas de muitas unidades, sendo que as mais importantes se localizam no tronco cerebral, no hipotálamo e em seções do basal. Em suma, o organismo na operação de relacionar da consciência é toda a unidade do nosso ser vivo, nosso corpo, por assim dizer. E, no entanto, a parte do organismo chamada cérebro contém dentro de si uma espécie de modelo do todo. Esse é um fato estranho, que recebe pouca atenção, mas é digno de nota, sendo talvez a pista mais importante para o possível fundamento da consciência. Cheguei à conclusão de que o organismo, conforme representado no interior do cérebro, é um provável precursor biológico daquilo que finalmente se torna o elusivo sentido do self. As raízes profundas do self, incluindo o self complexo, que abrange a identidade e a individualidade, encontram-se no conjunto de mecanismos cerebrais que, de modo contínuo e inconsciente, mantêm o estado corporal dentro dos limites estreitos e na relativa estabilidade requeridos para a sobrevivência. Esses mecanismos representam continuamente, de modo inconsciente, o estado do corpo vivo, em suas numerosas dimensões. Denomino proto-self o estado de atividade no conjunto desses mecanismos, o precursor inconsciente dos níveis do self que aparecem em nossa mente como os protagonistas conscientes da consciência, self central e self autobiográfico. Alguns leitores podem temer que eu esteja à beira do abismo, caindo na armadilha do homúnculo, mas convém logo dizer, e com veemência, que não é esse o caso. O modelo do corpo no cérebro, a que me refiro, em nada se parece com a rígida criatura homúnculo dos velhos livros didáticos de neurologia. Nada nesse modelo se parece com uma pessoa minúscula dentro de uma pessoa grande. O modelo não percebe coisa alguma e não toma conhecimento de nada, não fala e não produz consciência. Em vez disso, o modelo é uma coleção de mecanismos cerebrais, cuja principal tarefa é a gestão automatizada da vida do organismo. Como veremos, a gestão da vida realiza-se graças a uma variedade de ações regulatórias estabelecidas de modo inato, secreção de substâncias químicas, como hormônios, assim como movimentos propriamente ditos das vísceras e dos membros. A mobilização dessas ações depende das informações fornecidas por mapas neurais próximos que sinalizam, momento a momento, o estado de todo o organismo. É importantíssimo o fato de que nem os mecanismos reguladores da vida, nem seus mapas corporais são os geradores da consciência, embora sua presença seja indispensável para os mecanismos que realmente realizam a consciência central. Essa é a questão crucial, como procuro mostrar no capítulo 5. Na atividade de relacionar da consciência, o organismo é representado no cérebro, de maneira abundante e variada, e essa representação está vinculada à manutenção do processo da vida. Se essa ideia for correta, a vida e a consciência, especificamente o aspecto do self da consciência, estão inextricavelmente entrelaçados. Por que precisamos da consciência? Se, em sua opinião, a relação entre vida e consciência é surpreendente, considere o seguinte: a sobrevivência depende de encontrar e incorporar fontes de energia
e de prevenir todos os tipos de situações que ameaçam a integridade dos tecidos vivos. Por certo, é verdade que, sem ações, organismos como o nosso não sobreviveriam, pois as fontes de energia necessárias para renovar a estrutura do organismo e manter a vida não seriam encontradas e postas a serviço do organismo, e muito menos seriam evitados os perigos do ambiente. Mas, por conta própria, sem a orientação das imagens, as ações não nos levariam muito longe. Ações eficazes requerem a companhia de imagens eficazes. As imagens permitem-nos escolher entre repertórios de padrões de ações previamente disponíveis e otimizar a execução da ação escolhida. Podemos, de modo mais ou menos deliberado, mais ou menos automático, passar em revista mentalmente as imagens que representam diferentes opções envolvidas em uma ação, diferentes cenários, diferentes resultados da ação. Podemos selecionar a mais apropriada e rejeitar as inconvenientes. As imagens também nos permitem inventar novas ações a serem aplicadas a situações inéditas e fazer planos para ações futuras. A capacidade de transformar e combinar imagens de ações e cenários é a fonte da criatividade. Se as ações estão no cerne da sobrevivência e seu poder vincula-se à disponibilidade de imagens orientadoras, então um mecanismo capaz de maximizar a manipulação eficaz de imagens a serviço dos interesses de um organismo específico conferiria uma enorme vantagem aos organismos que o possuíssem, e esse mecanismo provavelmente teria prevalecido na evolução. A consciência é precisamente esse mecanismo. A inovação pioneira permitida pela consciência foi a possibilidade de ligar o santuário íntimo da regulagem da vida ao processamento de imagens. Em outras palavras, foi a possibilidade de fazer com que o sistema regulador da vida, alojado nas profundezas do cérebro, em regiões como o tronco cerebral e o hipotálamo, influenciasse o processamento das imagens, que representam as coisas e os eventos existentes dentro e fora do organismo. Por que isso foi realmente uma vantagem? Porque a sobrevivência em um meio complexo, ou seja, a gestão eficaz da regulagem da vida, depende de executar a ação certa, e isso, por sua vez, pode ser feito de maneira muito melhor se houver intencionalmente a antevisão e a manipulação de imagens na mente, aliadas a um planejamento ótimo. A consciência permitiu a conexão de dois aspectos dispares do processo: a regulagem interior da vida e a produção de imagens. A consciência permite saber que as imagens existem dentro do indivíduo que as forma. Situa as imagens na perspectiva do organismo, relacionando-as a uma representação integrada do organismo. E com isso, permite a manipulação das imagens em favor dele. No processo de evolução, quando a consciência surge, ela anuncia o despontar da antevisão no indivíduo. A consciência introduz a possibilidade de construir na mente algum equivalente das especificações reguladoras ocultas no núcleo do cérebro, um novo modo de o ímpeto de viver impor suas demandas e de o organismo agir com base nelas. A consciência é o rito de iniciação que permite a um organismo equipado com a capacidade de regular seu metabolismo, com reflexos inatos e com a forma de aprendizado conhecida como condicionamento, tornar-se um organismo com mente, o tipo de organismo em que as reações são moldadas por um interesse mental pela vida do próprio organismo. Spinoza afirmou que o esforço da autopreservação é o primeiro e único fundamento da virtude. A consciência possibilita esse esforço. O início da consciência. Assim que consegui imaginar como o cérebro poderia juntar os padrões que representam um objeto e os que representam um organismo, comecei a pensar sobre os mecanismos que o cérebro poderia usar para representar a relação entre objeto e organismo. Queria saber especificamente como o cérebro poderia representar o fato de que um objeto, quando um organismo se ocupa com o seu processamento, faz com que o organismo reaja e, com isso, altera seu estado. Uma solução passível é apresentada nos capítulos 6, 7 e 8. Minha teoria
é que nos tornamos conscientes quando os mecanismos de representação do organismo exibem um tipo específico de conhecimento sem palavras. O conhecimento de que o próprio estado do organismo foi alterado por um objeto, e quando esse conhecimento ocorre juntamente com a representação realçada de um objeto. O sentido do self, no ato de conhecer um objeto, é uma infusão de conhecimento novo, criado continuamente dentro do cérebro, contanto que os objetos realmente presentes ou evocados interajam com o organismo e o levem a mudar. O sentido do self é a primeira resposta a uma questão que o organismo nunca formulou. A quem pertencem os padrões mentais contínuos que agora se revelam? A resposta é que eles pertencem ao organismo, representado pelo proto-self. Mais adiante, indicarei como o cérebro reúne o conhecimento sem palavras necessário para produzir essa resposta não solicitada. No momento, porém, digo apenas que a forma mais simples na qual o conhecimento sem palavras emerge mentalmente é o sentimento de conhecer. O sentimento do que acontece quando um organismo está empenhado em processar um objeto é que só posteriormente inferências e interpretações ligadas ao sentimento de conhecer podem começar a ocorrer. Curiosamente, a consciência começa como o sentimento do que acontece quando vemos, ouvimos ou tocamos. Em termos um tanto mais precisos, é um sentimento que acompanha a produção de qualquer tipo de imagem, visual, auditiva, tátil, visceral, dentro de nosso organismo vivo. Situado no contexto apropriado, o sentimento marca essas imagens como nossas e nos permite dizer, no sentido próprio dos termos, que vemos, ouvimos ou percebemos algo pelo tato. Os organismos, não equipados para gerar a consciência central, estão considerados a produzir, ocasionalmente, imagens visuais, auditivas ou táteis, mas não são capazes de chegar a conhecer o que produziram. Desde seus mais humildes princípios, consciência é conhecimento, conhecimento é consciência, não menos interligados do que a verdade e a beleza para Keats. As voltas com o mistério. Não há consenso entre os estudiosos do problema da consciência quanto ao que é consciência e quanto à perspectiva de compreender seus substratos biológicos. Também tem havido uma certa perplexidade e até mesmo a apreensão entre pessoas que não são especialistas em consciência, mas simplesmente pessoas comuns, quanto às consequências humanas de elucidar a biologia da consciência. Para alguns não especialistas, consciência e mente são praticamente indistinguíveis, tanto quanto consciência e consciência moral, consciência e alma ou consciência e espírito. Para essas pessoas, e talvez para você, mente, consciência, consciência moral, alma e espírito compõem uma vasta região enigmática que singulariza os seres humanos, que separa o misterioso do explicável e o sagrado do profano. Não deveria ser surpreendente descobrir que a maneira como essa sublime fusão de propriedades humanas é abordada tem enorme importância para qualquer ser humano sensato, e mesmo que se possa considerar ofensiva qualquer interpretação que pareça menosprezar sua natureza. Qualquer pessoa que tenha estado face a face com a morte sabe exatamente a que me refiro. Talvez porque a irreversibilidade da morte concentre acentuadamente nossos pensamentos na escala monumental da vida mental humana. Mas não deveria ser preciso um embate com a morte para sensibilizar uma pessoa para essa questão. A vida deveria bastar para nos fazer tratar a mente humana reverenciando sua dignidade e importância e, quase paradoxalmente, mostrando delicadeza diante de sua fragilidade. Entretanto, é preciso esclarecer um ponto. A ciência ajuda-nos a fazer distinções entre fenômenos e agora é capaz de distinguir com êxito diversos componentes da mente humana. Consciência e consciência moral são de fato distinguíveis. Quando falamos em consciência, referimos-nos ao conhecimento de qualquer objeto ou ação atribuída a um self, ao passo que consciência moral concerne ao bem ou mal que podem ser discernidos em ações ou objetos. Consciência e mente também são distinguíveis.
Consciência é a parte da mente relacionada ao sentido manifesto do self e do conhecimento. A mente não é apenas consciência, e pode haver mente sem consciência, como descobrimos em pacientes que possuem uma, mas não a outra. Em seu avanço, a ciência propõe explicações para os fenômenos que consegue distinguir. No caso da mente, a ciência consegue explicar parte da vasta região enigmática. A duras penas, coligiu alguns mecanismos responsáveis por alguns fenômenos que contribuem para a criação da admirável mente humana que tanto respeitamos. Contudo, a admirável criação não desaparece só porque logramos explicar alguns dos mecanismos que a compõem e dos quais ela necessita para existir. O aparecimento é a realidade, a mente humana como a sentimos diretamente. Quando explicamos a mente, temos de manter essa realidade enquanto satisfazemos parte de nossa curiosidade com respeito à prestidigitação que causa seu aparecimento. Uma outra questão tem de ficar clara. Solucionar o mistério da consciência não é o mesmo que solucionar todos os mistérios da mente. A consciência é o ingrediente indispensável da mente humana criativa. Porém, não é toda a mente humana, e, ao meu ver, tampouco é o ápice da complexidade mental. Os truques biológicos que causam a consciência têm muitas consequências, mas vejo a consciência como um intermediário e não como o ponto culminante do desenvolvimento biológico. A ética, o direito, a ciência e a tecnologia, a arte e a compaixão. Estes são os ápices da biologia, no meu entender. De certo, não teríamos nada disso sem os prodígios da consciência como fonte de cada nova realização. A consciência é o alvorecer, não o meio-dia, e muito menos o pôr do sol. Compreender a consciência revela pouco ou nada sobre as origens do universo, o sentido da vida ou o provável destino de ambos. Depois de solucionar o mistério da consciência e conseguir algum progresso com alguns mistérios da mente relacionados à consciência, supondo que a ciência venha a realizar essas duas coisas, ainda restará muito mistério para muitíssimas gerações de cientistas, muito assombro diante da natureza para que conservemos a humildade no futuro. Depois de pensar em como a consciência pode ser produzida no pouco mais de 1,5 kg de carne que chamamos cérebro, podemos reverenciar a vida e respeitar os seres humanos ainda mais, e não menos. Esconde. Às vezes, usamos nossa mente não para descobrir fatos, mas para encobri-los. Usamos parte da mente como uma tela para impedir outra parte de perceber o que se passa em outro lugar. Esse encobrimento não é necessariamente intencional. Não tencionamos confundir o tempo todo, mas, de propósito ou não, para todos os efeitos, há uma tela que oculta. Uma das coisas que a tela oculta com mais eficácia é o corpo, nosso próprio corpo, e com isso me refiro a seu íntimo, seu interior, como um véu posto sobre a pele para assegurar o recato. Porém, não em demasia. A tela parcialmente remove da mente os estados interiores do corpo, aqueles que constituem o fluxo da vida enquanto ela segue em seu dia a dia. O caráter alegadamente vago, intangível e difícil de definir das emoções e dos sentimentos provavelmente é um sistema desse fato. Uma indicação de como encobrimos a representação de nosso corpo, do quanto as imagens mentais baseadas em objetos e eventos não pertencentes ao corpo mascaram a realidade deste. De outro modo, saberíamos com facilidade que emoções e sentimentos relacionam-se tangivelmente ao corpo. Às vezes, usamos nossa mente para ocultar uma parte de nosso ser de outra parte do nosso ser. O encobrimento do corpo poderia ser encarado como uma distração, mas seria preciso acrescentar que é uma distração eminentemente adaptativa. Na maioria dos casos, em vez de concentrar nossos recursos em nossos estados interiores, talvez seja mais vantajoso concentrá-los nas imagens que descrevem problemas que ocorrem lá fora, no mundo, ou no local desses problemas, ou ainda nas opções para sua solução e em seus passíveis resultados. No entanto, esse desvio de perspectiva em relação ao que está disponível em nossa mente tem seu custo, tende a impedir a percepção da possível origem e natureza
do que denominamos self, mas quando o véu é removido, no grau de compreensão que é permitido à mente humana, penso que podemos perceber a origem do construto que denominamos self na representação da vida individual. Talvez uma perspectiva mais equilibrada tenha sido mais fácil em épocas passadas, quando o véu não existia, quando os meios eram relativamente simples, muito antes da mídia eletrônica e dos aviões a jato, muito antes da palavra impressa, antes do império e da cidade e estado. A vida interior deve ter sido mais facilmente percebida quando o cérebro fornecia uma visão que tendia à direção oposta, inclinada para a representação dominante dos estados internos do organismo. Se alguma vez as coisas já foram assim, talvez em algum breve período mágico entre Homero e Atenas, em algum momento, seres humanos afortunados podem ter percebido que todas as suas divertidas peculiaridades relacionavam-se à vida e que sob cada imagem do mundo exterior jazia a imagem contínua de seus corpos vivos. Ou talvez não tivessem chegado a tanto, por não possuírem um referencial que hoje nos é dado pelos conhecimentos da biologia. Seja como for, desconfio que foram capazes de perceber mais sobre si mesmos do que muitos de nós, inadvertidos, somos capazes de perceber atualmente. Assombro-me com a sabedoria antiga de designar o que hoje denominamos mente pela palavra psique, que também era usada para denotar respiração e sangue. Penso que o fluxo e refluxo de estados internos do organismo, altamente reprimido, controlado de modo inato pelo cérebro e dentro deste, continuamente sinalizado, constitui o pano de fundo para a mente e, mais especificamente, o alicerce para a entidade difícil de definir que denominamos self. Julgo ainda que esses estados internos, que ocorrem naturalmente ao longo de um aspecto cujos externos são a dor e o prazer e que são causados por objetos e eventos internos ou externos, tornam-se significantes, não verbais, impremeditados, da boa ou má qualidade das situações, relativamente ao conjunto de valores inerente do organismo. Imagino que, em estágios anteriores da evolução, esses estados, incluindo todos aqueles que classificamos como emoções, eram inteiramente ignorados pelos organismos que os produziam. Eram estados reguladores, e isso bastava. Produziam algumas ações vantajosas, interna ou externamente, ou auxiliavam indiretamente a produção dessas ações, tornando-as mais propícias. Mas os organismos que executavam essas operações complexas nada sabiam da existência dessas operações e ações, uma vez que nem mesmo tinham conhecimento, no sentido apropriado do termo, de sua própria existência como indivíduos. É verdade que os organismos tinham corpo e cérebro, e que os cérebros possuíam alguma representação do corpo. A vida estava presente, e a representação da vida também. Mas o dono potencial e legítimo de cada vida individual não sabia que a vida existia, porque a natureza ainda não inventara um dono. O ser existia, mas não o conhecimento. A consciência não havia começado. A consciência começa quando os cérebros adquirem o poder simples, devo acrescentar, de contar uma história sem palavras. A história de que existe vida pulsando incessantemente em um organismo e que os estados do organismo vivo, dentro das fronteiras do corpo, estão continuamente sendo alterados por encontros com objetos ou eventos em seu meio, ou também por pensamentos e ajustes internos do processo da vida. A consciência emerge quando essa história primordial, a história de um objeto alterando de forma causal o estado do corpo, pode ser contada usando o vocabulário não verbal universal dos sinais corporais. O self manifesto emerge como o sentimento de um sentimento. Quando a história é contada pela primeira vez, espontaneamente, sem nunca ter sido demandada, e depois disso, sempre que ela é repetida, o conhecimento do que o organismo está vivenciando emerge, automaticamente, como a resposta a uma pergunta nunca formulada. Desse momento em diante, começamos a conhecer. Imagino que a consciência possa ter prevalecido na evolução, porque conhecer os sentimentos causados pelas emoções
era absolutamente indispensável para a arte de viver, e porque a arte de viver foi um tremendo sucesso na história da natureza. Mas não me incomodarei se você preferir deturpar minhas palavras e disser apenas que a consciência foi inventada para que pudéssemos tomar conhecimento da vida. Obviamente, do ponto de vista científico, o fraseado não é correto, mas eu gosto dele. Livro como consciência moral, significando a faculdade de distinguir entre bem e mal, da qual resulta o sentimento do dever e a aprovação ou remorso pela prática de atos aconselhados ou desaconselhados pelo juízo moral. O termo vigília está sendo usado neste livro como tradução, indicando o estado desperto, ou seja, acordado. Não se refere ao uso corriqueiro de vigília, como insônia ou estado de quem vela durante a noite, privando-se do sono. Na língua inglesa, a palavra brain apresenta dois significados. O primeiro deles é o de cérebro, propriamente dito, correspondente ao sentido usual da palavra em português, que designa os hemisférios cerebrais e as estruturas profundas dos hemisférios, incluindo os núcleos da base, o tálamo e o hipotálamo. O segundo significado, visando aqui pelo autor, equivalente a encéfalo, em português, e abarca não apenas o cérebro propriamente dito, como explicado acima, mas também outras estruturas que compõem o sistema nervoso central, o tronco cerebral, melhor dizendo, encefálico, e o cerebelo. Na tradução deste livro, empregou-se de maneira uniforme a palavra cérebro e seus correlatos, com os dois significados, tanto em razão da dificuldade, em alguns casos, de discernir o sentido do termo único do original, como em razão do uso corrente da palavra na neurologia. Em muitas circunstâncias, com ambos os sentidos.